porque foi o que eu te perguntei se você não soube. Como é que tinha acontecido isso? Se o Ministério... Aliás, o sindicato passou lado no rolê, pensou, pô, vou denunciar esse otário. Aí o Ministério Público pensou, pô, ele é muito otário, então eu vou lá em cima. Exatamente isso. Aí a gente tem, sim, um problema que cai nesse dado que você está trazendo aí, que alimenta esse dado, que é... A gente tem uma justiça trabalhista, sim, muito inchada, em parte por problemas e brechas que precisam ser solucionadas na legislação, mas para isso, o debate tem que acontecer, as coisas têm que ser propostas, os textos têm que ser aprimorados, mudados, arquivados, o que não pode a gente fazer de conta que tá tudo bem do jeito que tá, sem propor isso. E também porque a gente não tem como a gente dizer que isso é hipotético. A gente tem relações de trabalho ainda atravessadas pela forma como esse país foi constituído. Mas dá um exemplo. Não tem como... Vou dar um exemplo muito bom agora. A gente tem, em relação a trabalhadores de fábrica, a gente tem trabalhadores de fábrica que hoje, por causa da CLT, conseguem trabalhar com jornada de 8 horas, mas que no início da década de 90 ainda trabalhavam por 14 horas de trabalho. Pô, isso não é um tempo distante. É que o início da década de 90, você tinha acabado de formalizar em 88 a redução da carga horária de 48 para 44. Então, há de convir comigo aqui que existe um período adaptativo, inclusive para as pessoas que querem burlar a lei. Porque o cara fala o seguinte, ninguém vai ver aqui. Mete na minha fala, aí começa a fiscalizar. Eu vou ter que... Existe, eu não discordo. Então, o que eu tô dizendo é que a gente chegou num lugar que parece assim, nossa, as nossas leis caducaram. Não, elas são recentes. A gente tá começando a experimentar efeitos colaterais da consolidação de uma legislação recente, porque, como eu disse, no início da década de 90, você ainda tinha trabalhador em porão de fábrica. Mas a gente ainda tem, infelizmente... nas áreas urbanas, que a gente pensa que trabalho análogo à escravidão é só rural. Não é só rural. Aqui em São Paulo, a gente tem com frequência operações do Ministério Público do Trabalho dando flagrante de indústria têxtil com trabalhadores em trabalho análogo à escravidão. Ou seja, o que a gente está vivendo agora que, na minha avaliação, reúne boa parte do que você disse. A gente está vivendo o desgaste de uma legislação que há pouquíssimo tempo consolidou direitos. E agora precisa ser aprimorada, porque ao consolidar esses direitos, vieram os efeitos colaterais. Exatamente. Porque no início da década de 90, você ainda tinha gente trabalhando 15, 16 horas num porão de fábrica. É que eu não gosto muito dessa palavra assim, consolidou direitos, porque eu troco. Eu falo assim, consolidou impostos e obrigações. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ela consolidou o direito de você trabalhar 44 horas semanais e ter direito a folga, etc. Tudo bem, tá? E até de forma atrasada. Em 88 a gente já estava atrasado nesse debate. Mas o fato ela consolidou de um jeito, como eu falei, através de um diagnóstico no meio de um trauma, né, de uma ditadura militar, que fez com que a gente cometesse excessos, e porque o Brasil colocou isso na Constituição, nós não conseguimos destravar porque tudo é PEC. Tudo é PEC. Então tudo é difícil. Você quer modernizar um negócio, você não consegue. Então é tudo muito, muito, muito difícil, muito, muito amarrado. E esse é um dos fatores que eu acho que... Você falou, a gente tem que bater. E aí, assim, eu não tô falando que você faz parte desse time, tá? Eu nem sei. Eu acho que você é apoiador do governo Lula, eu não sei, eu já vi você criticando também, mas ninguém fez mais o assassinato do debate do que o PT. Né? Eu, durante muitos anos, até hoje, deve ter gente no comentário falando isso, que eu sou um cara desumano, que eu sou um cara que eu não penso nos trabalhadores, que eu sou um cara sem empatia, não sei o que lá, porque eu estou dizendo, eu sou contra, por exemplo, o 13º FGTS. As pessoas acham que isso vamos lá, agora começou. Não, eu sou contra o 13º. Não, eu sou contra a FGTS. A gente pode debater isso também, né? Sem a histeria, e não estou falando que você está fazendo isso, muito pelo contrário, você está bastante respeitosa, eu também, né? Mostrando que eu acho que isso é uma burrice, eu acho que isso trava as pessoas, né? Eu acho assim, que num país quando você traz o dado e você traz a percepção, né? São duas fontes diferentes de você entender o problema, e todas elas convergem para o diagnóstico de um problema, tem de se assumir, há um problema, isso precisa ser debatido. E num debate vão ter as mais diversas ideias, e você tem que ouvir sem classificar o outro como um fascista ou algo assim. Só que você disse que você diverge, né? Você não chama de consolidação de direitos, e sim de encargo, não? Você falou impostos e obrigações. É imposto, não tem como você classificar apenas como impostos e obrigações um cara que trabalhava 15 horas numa fábrica passar a trabalhar 8, isso é consolidação de direitos. Então são coisas diferentes que a gente tá falando. Porque eu falei, consolidação de direito é no sentido de nenhum brasileiro pode, de acordo com o que a gente consolidou até agora, ficar 10 horas num porão de fábrica. Isso é consolidação de direito. Impostos e obrigações para garantir a consolidação de direito, porque direito não vem de graça. A gente tributa para garantir direito. A gente está garantindo direito da maneira adequada? Não tá. Por uma série de fatores que precisam vir à mesa e precisam ser tratados. Mas que a gente consolidou direitos, isso é indiscutível, né? Posso fazer uma pausa aqui para perguntas do pessoal, que de repente até tem a ver com o que vocês estão falando ou não? O pessoal tá perguntando sobre o que aí? Vamos lá. O Guilherme mandou aqui. O sindicato só atrapalha. O sindicato dos metalúrgicos tem que ir lá todo mês no bairro da Liberdade com a carta feita à mão. Se eu falhar um mês, vai descontar os 11 meses subsequentes. Como podemos resolver isso?
A gente trouxe aqui, né, a discussão sobre sindicatos. Acho que a forma como os sindicatos estão estabelecidos, e o Arthur trouxe uma parada muito da hora. A gente tem que discutir sindicato, sim. Eu quero saber qual é o parlamentar, e isso vale tanto para a direita como para a esquerda, qual é o parlamentar de direita, ou que se diz liberal, que está fazendo um debate sério, de maneira legislativa, que não seja só tribuna, sobre sindicatos. É essa pessoa que a gente tem que se chamar aqui para responder a pergunta do Guilherme. Eu posso até te responder essa, porque assim, eu faço parte de um grupo, um movimento político de direita, nós temos um parlamentar que é o Kim Kataguiri, e eu nem sei se ele já apresentou alguma coisa em relação a isso, mas também não vai apresentar, porque a verdade é o seguinte, deputado não vai mudar essa legislação, nem pra cima nem pra baixo, porque isso é uma coisa grande demais pra ser feita de forma independente do executivo. Você não vai conseguir mudar leis de sindicatos, leis trabalhistas, se isso não partir do governo. Então, o debate sério que a gente faz livro amarelo, a gente faz revista Valete, a gente faz live todo dia, a gente faz entrevista, a gente faz debate aqui, a gente faz tudo isso justamente para que a gente chegue ao executivo e através do executivo, as pessoas que têm clareza daquilo que a gente defende, né, a gente defende isso com muita clareza, saibam o nosso plano de governo. O nosso plano de governo é justamente esse. Eu acho que uma das principais informações que nós temos é plano de governo do seu grupo político, tipo MBL? Sim, a gente tá criando o livro amarelo, né? O que é o livro amarelo? O livro amarelo é uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil têm, inclusive o PSDB não tem, né? O PT também não tem, né? O PSOL tem, o Ciro Gomes tem. Nós discordamos desses planos, mas eles pelo menos eles têm os planos lá com clareza, tá? Que é basicamente o que a gente acredita pro Brasil em todas as áreas. O que o MBL acredita que o Brasil tem que fazer para a área de engenharia aeroespacial? Ó, tá aqui no livro amarelo. Ó, o que o Brasil tem que fazer em educação? Tá aqui no livro amarelo. Ó, então e não é fácil, tá? É um trabalho assim, extenuante, não é trabalho de hype, não dá hype nenhum. Você escrever um livro daquilo que você quer pra ciência e tecnologia no Brasil. E é um trabalho muito duro. Mas, o Marx discorda, né? Ele fez manifesto comunista, hypou pra caramba. Lá atrás, hypou. Não, na época não tinha curtida, na época tinha prensa e fuzil na cabeça pra quem discordasse. É isso. Agora você falou um trem interessante. Você acha que o parlamento não dá conta de pautar isso? Não. Porque eu queria saber a sua percepção sobre o parlamento. Então, por que eleger parlamentares? Eu vejo que tem uma meta do MBL para eleger vários parlamentares. Sim. Qual que é a força que esses parlamentares chegam para mudar questões estruturais no Brasil? Se o parlamento não dá conta disso, eu vejo que vocês nunca tiveram projeto da presidência, por exemplo. Nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que crescer com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Então, por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa, eu vou trabalhar para eu chegar ao poder, e quando eu chegar ao poder eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir pra você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele. A gente trabalhou, por exemplo... Isso aqui, né? É vergonhoso falar isso, mas a gente trabalhou até pro Flávio Rocha tentar ser candidato a presidente. Você vê que erro. E hoje a gente não vai mais fazer isso. Hoje a gente está escrevendo um livro, a gente está escrevendo revista, hoje a gente está fazendo live, a gente está fazendo tudo isso, porque a gente vai ter o nosso candidato à presidência. Quem vai ser? Não sei. Mas vocês vão criar um partido? Nós estamos criando um partido para isso, inclusive. Porque você sabe disso. Aqui no Brasil, infelizmente, diferente dos Estados Unidos, né? Você não tem a possibilidade de fazer um partido regional, por exemplo, um partido de uma causa só. Você simplesmente, ou você entra nos 30 e poucos que tem. Partido de uma causa só dá, né? Partido Verde. Não, porque no final não necessariamente vai ser, mas dá para criar. Dá, mas aquilo aí, no caso é o seguinte, o cara do Partido Verde no Rio Grande do Sul, ele tem que abrir um diretório no Amapá. Faz o menor sentido. Então, a gente está criando um partido, é uma missão muito difícil. Nós vamos ter candidato a presidente e nós vamos ter candidaturas proporcionais. Aí você fez uma pergunta mais profunda até. Qual é o papel do parlamento disso tudo? Eu acho, de fato, que a Constituição de 88, ela é esquizofrênica porque, ao mesmo tempo que ela delega muito poder político pro presidente, ela delega pouco poder orçamentário. É uma esquizofrenia. O presidente hoje, ele entra com um orçamento engessado, ele tem muito pouco, muita pouca área de manobra e administração, isso financeiramente, mas politicamente ele tem muito poder. Tem muito estatal, tem muito cargo, tem muita emenda, Então, hoje o parlamento fica politicamente na mão do presidente e o presidente fica executivamente, né, financeiramente na mão de leis que ingessam seu orçamento. Não tem como esse país funcionar. Na sua avaliação, não tem nenhum partido político que... Assim, eu vou fazer uma pergunta, vai soar meio debochado. Não, fica à vontade. E é um pouco debochado mesmo, mas não é esse o ponto. Que seja bom o suficiente pra vocês. Nenhum partido político contempla vocês. Não, quando vocês criarem esse partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, porque é o seguinte, esse partido vai ser criado por nós, para nós. Olha, quase que eu parafraseei um fascista de verdade. O lance é o seguinte, se você pega, por exemplo, os partidos que têm um programa claro do que eles querem, são partidos de esquerda. O PSOL, ele tem um programa claro do que ele quer. É uma exceção. O Partido Novo chegou a ter. Aí se vendeu pro bolsonarismo. E aí, eu vou chegar pra você e falar assim, vamos lá, vamos juntar todos os partidos, e com todo respeito de novo, não tô debochando, falando tranquilo. PSDB, MDB, PSD, PSB, PP. Qual é o programa de governo desses partidos? Esses partidos, eles são um conjunto de pessoas que vão levando recursos para suas regiões, criam um cabresto e ficam se reelegendo, e eles ficam sempre nessa gincana de ter mais poder, onde a gincana mora, a dança das cadeiras, é a eleição. E vocês são...
oposição ao governo Lula, mas vocês também foram oposição ao Bolsonaro e tudo mais, né? Na verdade, assim, a gente é Eu digo oposição ao Lula. vocês enquanto matéria política, Sim, isso. sim. Entendi. Nós somos oposição ao Bolsonaro, não no começo. A gente, na verdade, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, o que foi um erro também. E aí o Bolsonaro, em maio de 2019, quando ele começou a atrair a gente, nós fomos o primeiro grupo de direita a falar: você está errado e você é um traidor. E foi difícil, Rafa. Eu digo, nós sangramos, cara. Vou te dizer, a gente é sempre acusado de ser um movimento de internet, que só pensa em like. Pra você ter uma ideia, eu perdi em um dia 100 mil inscritos. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. A gente derreteu nas redes. A gente realmente derreteu. E a gente sentou um dia e falou assim: e aí, o que nós vamos fazer? Mas nós esse é o modus operandi da extrema-direita, né? O modus operandi da extrema-direita é não aceitar discordância. Qualquer discordância... Mas eu diria pra você que isso é o modo da extrema qualquer coisa. Pode ser. Vai numa manifestação de esquerda e tenta fazer uma perguntinha pra você ver o que acontece com a sua cara. Né? O que o Boulos espancou lá o Pedro Arthur, isso é uma das coisas mais asquerosas que eu já vi, né? Não gosto nem de lembrar. Não discordo. Agora, a gente inverteu um pouco a cadeira, né? Que você estava me fazendo umas perguntas, agora eu quero entender umas coisas também. Vontade. Que é assim, a gente tem não aceitar discordância. Qualquer Mas discordância... eu diria pra você que isso é o modo da extrema qualquer coisa. Pode ser. Eu não discordo. Agora, a gente inverteu um pouco a cadeira, né? Que você estava me fazendo umas perguntas, agora eu quero entender umas coisas também. Vontade. Que é assim, a gente tem um senso comum sobre o MBL, e eu estou nesse senso comum, e eu tô te pedindo para me ajudar a desmistificá-lo, que é de que vocês fazem parte do germe ali do início, né, do que veio a se tornar o bolsonarismo. E quando o bolsonarismo se tornou um monstro, vocês, antes até mesmo, você tem razão, vocês foram pioneiros em identificar a messianização da direita no bolsonarismo, mas vocês se enxergam como parte fundadora, ou pelo menos uma mola propulsora do que veio a se tornar o bolsonarismo, ou não? Eu acho o seguinte, Ava, você também fez parte, você não era uma criança, né, nos anos 90, e você também entendeu que nos anos 90, é que você talvez, você é uma pessoa já ligada a ciências humanas, né? Eu nunca fui, eu sempre fui ligado a ciências exatas. E eu lembro que nos anos 90 não existia debate político no Brasil, não existia direita e esquerda. Existia o PSDB, que era visto como o que se chamava, nem de direita dava pra chamar, era o Partido Azul, e existia o Partido Vermelho, que era o PT. E eu sei que 2013, quando deu o Gigante Acordou, que era uma coisa meio sem pauta, assim, as pessoas meio que falaram assim: eu não entendo nada de política, cara, e eu tô revoltado. Com o quê? Não sei. Eu só sei que eu tô pistola com alguma coisa. E aí, em 2014, houve uma unificação de tudo aquilo que se chamava de direita, porque existia um inimigo em comum, que era a Dilma. Então, se juntou uma massa de pessoas pelo impeachment da Dilma, e nessa massa de pessoas tinha de tudo. Tinha libertário, tinha integralista, tinha intervencionista, tinha liberal, tinha tudo ali. E ninguém meio que sabia muito o que isso era. E a Dilma, na época, com todas as forças do PT, fez de tudo pra simplesmente calar qualquer movimento dissidente, né? Inclusive com fake news. Eu lembro, por exemplo, a primeira manifestação do MBL foi pela liberdade de imprensa, quando o Grupo Abril fez uma manifestação colocando a Dilma na capa, e o título era: eles sabiam de tudo. Aí o Grupo Abril foi vandalizado. O MBL fez uma manifestação, foram 6 mil pessoas, pela liberdade de imprensa, saiu na Folha assim: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então, a gente entendeu que se a gente não fosse chamativo, se a gente não fosse midiático, se a gente não fizesse o show, a gente não seria ouvido. E nós fizemos shows. Fizemos manifestação, eu fui em manifestação do PT pra apanhar, eu me vesti de vagina pra entrar na USP. Nós fizemos tudo isso. O lance é que nós fizemos tudo isso. Que acho, meus amigos? Se fizesse o show, a gente não seria ouvido. E nós fizemos shows. Fizemos manifestação, eu fui em manifestação do PT pra apanhar, eu me vesti de vagina pra entrar na USP. Nós fizemos tudo isso. O lance é que nós fizemos tudo isso não só pelo show. Nós fizemos porque nós temos uma pauta séria. Nós temos tudo aquilo que a gente acredita, inclusive agora documentado no Livro Amarelo. Então, você pode até dizer assim, um efeito colateral de você transformar a política em uma espécie de espetáculo, né? Trouxe a ascensão do bolsonarismo, eu concordo com você. E você acha que Você acha que o impeachment da Dilma deu o resultado que vocês queriam quando vocês pediram por ele? Depende. Imediatamente, sim. Depois Queria tirar a Dilma. Queria tirar a Dilma. Em termos de Brasil, com exceção da figura do executivo ali, a pessoa. Não, porque assim, saiu a Dilma e o Temer entrou, e aí também são números, né? Eu tenho todos eles aqui. Todos os resultados do Brasil melhoraram. Mas, independente disso, que eu também não sou um defensor do governo Temer, né? Eu sou defensor da PEC do teto, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e tal, mas, como eu te falei, eu não quero mais ser um defensor de causas, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que aconteceu logo em seguida? O Bolsonaro cooptou essa atenção. E por quê? Porque ele é um cara extremamente carismático, ele falou coisas de fácil entendimento, ele repetiu jargões, ele prometeu um monte de coisa pra um monte de gente, e se entendeu, nesse bolo que se chamava direita, que o Bolsonaro era uma figura que poderia trazer o Moro com a Lava Jato, o Paulo Guedes com a agenda liberal, não sei o que lá. E quando ele chegou lá, ele simplesmente traiu todas as pautas que nós acreditávamos. Cara, eu vou te pedir desculpa por fazer uma citação aqui. Vocês acreditaram mesmo que o Moro era um cara foda?
Depende do que você considera foda. Eu digo que pra o você que... processo, vocês acreditaram que o processo era legítimo do jeito que estava sendo feito, tipo, soltando coisa pro Jornal Nacional, eu vou te dizer soltando uma coisa da coisa. operação, Aí a gente... grampo do neto da Dilma, Aí eu depois vou o te horário falar. da... Eu vou Suspendeu o sigilo depois, fora do prazo, Aí eu vou- tudo isso você sabe de cor, Eu mas sei de cor. só te E aí eu vou te lembrando. dizer uma coisa. E ainda chamou vocês de tonto no final, os tontos do São MBL. tontinhos. Vocês ajudaram o cara a virar o que ele virou, e o cara meteu vocês de tonto. Calma, nós não Porra. ajudamos nada. O Moro fez o nome dele sozinho, fazendo o trabalho dele na Lava Jato. E eu vou te dizer uma coisa. Não Que a lavar gente... as mãos de Moro, não. Vocês Não ajudaram entendi, não sim. entendi. Não me lavar as mãos de Moro, não. porque Não, eles foram não, pra não, manifestar eu- com a Lava Jato e Sim, tal. mas Ava, olha só. Ava. Duas coisas Coisa de importantes. paulista, tá de boa. Duas coisas importantes de se deixar claro. A gente não é lavajatista bobo, tá? Sabe Como o Moro achou que vocês eram. Pode ser que ele tenha achado isso. A gente não ficou na Paulista cantando Que País é Esse, por exemplo, apoiando as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público. Nossa, A gente isso foi é muito- contra, entendeu? muito digno isso. Então, por isso que eu tô falando, da mesma forma que você, Ava, não é uma pessoa que a gente consegue colocar numa caixinha, a Ava é petista, a Ava é comunista, a Ava é uma evangélica, não sei o que. Não, você é um ser complexo, que faz reflexões e tem posições que tem nuances e que, pra ser entendida, precisa desse tipo de conversa. O MBL é a mesma coisa. Nós não somos a caixinha do Vem Pra Rua. Ah, somos moristas, vou na Paulista, igual o Tomé Abducti chorar lá. Ai, Moro, como é grande meu amor por você. Nós não somos isso. Nós também não somos o pessoal que quer intervenção militar. A gente brigou com o Olavo, inclusive, na época do impeachment, porque o Olavo achava que tinha que ter intervenção militar. Nós somos diferentes. Então, você vai falar pra mim, a Lava Jato teve excessos? Teve um monte de excessos. Teve um monte de excessos. Inclusive, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais absurdas são as ações do Marcelo Bretas, assim. Ele é o estereótipo do que a gente não quer. Um cara bombado, sou o juiz, prenda. Entendeu? A gente não quer isso. Né? Nós fomos vítimas, inclusive, de prisão arbitrária. Não sei se você sabe disso. Prenderam 2 doadores do MBL preventivamente, arbitrariamente, porque um apoiador petista era promotor do Ministério Público e inventou que a gente lavou 400 milhões de reais. Então, não acho que eu vou vir aqui achar, Petista, né? defender, que a gente tem que ter um Estado policialesco, que a Lava Jato deveria ser uma instituição constante, parte de um plano de governo. Eu não acho isso. Só que nós estamos num Brasil que, infelizmente, ele é composto de excessos. Eu poderia tentar fazer você virar uma caricatura, trazendo aqui coisas primárias. Por exemplo, você acha que o sítio não era do Lula? E trazer todas as evidências. Você acha que o triplex não era do Lula? E trazer todas as evidências. Só que eu acho que o debate é mais profundo do que isso. Claro. Né? Senão você vai ficar, e o Moro que vazou o áudio dele pro Jornal Nacional? Isso tá errado. E o Lula que tinha pedalinho no nome do sítio? A gente vai voltar no debate de 2014. Então, por isso que eu acho que esse tipo... O que eu acho impressionante é que, assim, cara, o PT, o Partido Mais Rápido, o PT protagonizou os esquemas de corrupção maiores da história da humanidade. O pessoal tá preocupado, tava, né, preocupado com detalhezinho do ritozinho jurídico, com um partido que roubou trilhões de reais. Pelo amor de Deus, cara. tipo de debate é bom, até pra melhorar a minha imagem, porque muita gente tem uma imagem de mim que eu sou um mitador. Eu vou vir aqui, eu vou mitar pra cima de você. Ah, sua esquerdista! E não é assim, cara. Eu acho que a gente pode fazer um debate muito mais profundo e muito mais legal. Por isso, inclusive, eu sinceramente comecei te elogiando, né? Eu falei pro Vilela, falei pra Fábio, meu, o debate com a Ava vai ser legal porque não vai ser uma coisa caricata, espero eu, né? E a gente vai fugir dos clichês. Então, por isso que eu acho que a nossa conversa tá muito legal. Eu acho